Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, Deus abençoe toda a sua família, é bom ter você aqui. Vamos hoje meditar a palavra de Deus que está em 1 Coríntios capítulo 5, versículo de 1 a 8. Irmãos, é voz geral que está acontecendo. É voz geral, todo mundo está sabendo. Entre vós, um caso de moralidade. E de moralidade tal que nem entre os pagãos costuma acontecer. Meu Deus, que caso é esse que nem entre os pagãos acontece? Um dentre vós está convivendo com a própria madrasta. Olha isso. Gente, conviver com a própria madrasta. Lembrar que a madrasta é uma segunda mãe. E Paulo então está corrigindo essa situação. Não é possível ficar com a mulher do seu pai. O filho está com a mulher do seu pai. Era um caso grave. E Paulo está falando isso abertamente. No entanto, estáis inchados de orgulho, ao invés de vestir de luto, a fim de que fosse tirado do meio de vós aquele que assim procede? Pois bem, embora ausente de corpo, mas presente em espírito, eu julguei como se estivesse aí entre vós, esse tal que tem procedido assim, em nome do Senhor Jesus. Veja, Paulo está corrigindo. Em nome do Senhor Jesus, estando vós, eu espiritualmente reunidos com o poder do Senhor nosso Jesus, entregamos tal homem a Satanás. Essa situação não está cheirando as coisas de Deus, está cheirando mais coisa de Satanás. Entregamos tal homem a Satanás para a ruína da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Vós vos gloriais sem razão. Acaso ignorais que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma massa nova, já que deveis ser sem fermento, pois o nosso Cordeiro Pascal Cristo já está imolado. Assim celebramos a festa não com velho fermento, nem com fermento de maldade ou de perversidade, mas com os pães ázimos de pureza e de verdade. Pureza e verdade. Palavra do Senhor. Amado irmão e amada irmã, um caso muito grave está acontecendo nessa comunidade. Uma pessoa está convivendo com a sua própria madrasta. A madrasta é uma segunda mãe. No mundo que a gente vive hoje, é um mundo que se prega liberdade sexual. A pessoa, ela tem vontade de fazer sexo, ela pode fazer a hora que ela quiser, do jeito que ela quiser e com quem ela quiser. E aqui são várias as questões que eu não vou nem entrar nesse assunto. Mas para o mundo de hoje, o que importa é eu ser feliz. O importante é eu ser feliz, porque o que importa é o amor. Esse é o discurso do mundo de hoje. Se eu amo a minha madrasta, qual é o problema? Veja, eu estou aqui no assunto de Paulo. Para o mundo não tem problema. Mas para a palavra de Deus, temos vários problemas. E você, como cristão, não é o que o mundo pensa que é importante. Para você que é cristão, é o que a Bíblia pensa, o que Cristo pensa, o que Deus pensa sobre esse assunto. Isso já é falado desde o livro do Levítico. Abra sua Bíblia em Levítico 18, versículo 6 em diante. Levítico 18, 6. Nenhum de vós se achegará àquela que lhe é próxima por sangue para descobrir sua nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de teu pai, nem a de tua mãe. Ora, a madrasta é uma segunda mãe. Vamos para Levítico 20, versículo 11. Levítico 20, versículo 11. Se um homem dormir com a mulher de seu pai, descobrindo assim a nudez de seu pai, serão ambos punidos de morte e levarão a sua culpa. Veja, o livro do Gênesis, o livro do Levítico querendo já ordenar essas coisas. Agora, abra sua Bíblia, porque Paulo, em Efésios capítulo 5, versículo 3, Efésios 5, 3, Paulo diz que isso não deveria ser mencionado entre os cristãos. Quanto à fornicação, ou seja, quanto a uniões sexuais fora do casamento, a impureza sob qualquer forma ou avareza, que disto não se faça menção entre vós, como convém a santos.
Esse tipo de atitude nem deveria fazer menção no meio de vocês. Vocês são santos. Vocês são chamados à santidade. Olha o que Paulo está falando. Agora, meu irmão, minha irmã, abra sua Bíblia, Efésios 5, versículo 11. Quando essas coisas acontecem, é preciso corrigir e corrigir abertamente. Veja que Paulo agora ele está falando abertamente do caso, para todo mundo ouvir. Até porque todo mundo já sabia. Efésios 5:11. E não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as abertamente. Tá vendo? Paulo está falando, você não pode ser cúmplice. Você não pode ser cúmplice. Aproveito para dizer que muitas vezes acontecem casos imorais dentro da família, posso até colocar dentro da igreja, acontecem casos imorais dentro da igreja e nós não podemos ser cúmplices. Ou seja, nós estamos vendo um caso imoral, nós estamos sabendo um caso imoral que está destruindo, que vai trazer escândalo, que vai trazer destruição de almas e nós não podemos ser cúmplices. Paulo está dizendo, pelo contrário, condenai-as abertamente. Tem coisa que é preciso falar abertamente. Não podemos ser cúmplices. Irmãos e irmãs, esse assunto ele é de suma importância. Que pena que temos pouco tempo para tratá-lo. Mas não podemos ser cúmplices desses erros. Temos que corrigir. No mundo de hoje, corrigir é preconceito, é julgamento. Não. Corrigir para salvar a alma dessa pessoa e salvar os que estão envolvidos nessa situação. Mande esse vídeo para alguém porque é muito importante outros ouvirem essa mensagem. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.